Boa noite, amada igreja do Senhor. Vocês estão com frio? Não? Sim ou não? Tá frio? Pode pedir para botar no vento, aí se ficar calor, vocês me avisam, comece a abanar, eu peço para ligar de novo. Aqui realmente está um pouquinho frio no altar. Quero dizer da minha felicidade de estar aqui no altar, cumprindo o meu chamado. Passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me resgatou. Vocês sabem do meu testemunho, meu esposo contou na jornada. E eu estava muito saudosa de estar aqui no altar, porque eu amo fazer. Não estou aqui porque sou obrigada ou porque tenho que fazer, mas porque amo fazer, amo pregar a palavra do Senhor. E sou grata a Deus pela minha vida, por ter a oportunidade de continuar fazendo juntamente com meu esposo, cumprindo esse chamado que o Senhor nos fez, nos chamou, nos capacitou, nos capacita a cada dia. E glórias a Deus, Senhor, muito obrigado por estar aqui esta noite. Quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, pela credibilidade, por me honrar, para que eu possa estar aqui com as palavras, quem participa dos grupos, né, da igreja, viu as palavras que ele colocou pela minha vida. Pai, muito obrigado, te amo, estar nos assistindo pela internet. Quero agradecer ao meu esposo, que me ajudou na formatação dessa mensagem. Quero agradecer a todos que estão trabalhando neste momento para que este culto esteja sendo realizado. E a você por estar aqui, por confiar neste ministério, nesta palavra maravilhosa da graça de Deus, e por acreditar que você irá aprender coisas maravilhosas de Deus hoje e saberá sobre a sua confissão, como é importante, como você tem poder através das suas palavras, porque o Senhor coloca dentro de você esse poder para realizar muitas coisas. Assim eu creio, em nome de Jesus. Bom, o tema desta noite, confissão do justo, o poder das suas palavras. 2 Coríntios 4:13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Nós temos todos o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai amado, bendito, obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado, Senhor, porque estaremos aprendendo aqui coisas preciosas que o Senhor colocou, me inspirou o meu coração. Eu te peço, Senhor, que me use conforme o teu querer e a tua vontade. Usa minhas cordas vocais, a minha mente focada, o meu coração, para que possa transmitir, acima de tudo, o teu amor sobre cada uma destas vidas, Senhor. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, minha família na fé, mais que vencedores em Cristo Jesus. Vivemos numa geração marcada por palavras vazias, negativas e autodepreciativas. A cultura contemporânea, com o uso intenso e descontrolado das redes sociais, tem banalizado a linguagem e a tornado instrumentos de ansiedade, medo e desesperança. Então, nós vemos, através das redes sociais, através das mídias, da televisão, o tempo todo nós somos bombardeados por notícias, por situações ruins, que acabam gerando ansiedade, medo e desesperança. E a maioria de nós não percebe o quanto as palavras são poderosas e o enorme impacto que exercem sobre as nossas vidas. As nossas palavras contêm um poder tremendo. Pode ser um poder positivo e construtivo, mas também pode ser um poder negativo e destrutivo. Então a autora americana Margaret Schumann disse: palavras podem envenenar, palavras podem curar. Palavras iniciam e travam guerras, mas também firmam acordos de paz. Palavras levam os homens aos pináculos do bem e podem mergulhá-los nas profundezas do mal. Então, nós vemos que a nossa palavra realmente tem poder. E a Bíblia também nos mostra isso. Em Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Você bem conhece esse versículo, porque acho que
A maioria das minhas mensagens eu falei sobre isso. O que bem utiliza, come do seu fruto. Então, essa morte não somente é morte física, mas muitas vezes morte dos sonhos, morte dos projetos, daquilo que você idealiza e muitas vezes não se acha capaz e começa a falar que não é capaz. Então, você acaba matando o seu futuro, acaba matando coisas que seriam boas na sua vida. Então, eu fiz uns slides, né, juntamente com meu esposo, que começou com essa ideia no administrativo, para você marcar isso na sua vida. É sobre a confissão do justo. Então, essa afirmação de Provérbios é uma afirmação impressionante que nós precisamos refletir com seriedade. O poder da vida e da morte está na nossa língua. Então, cada vez que pronunciamos palavras, estamos declarando vida ou morte a nós mesmos e àqueles que nos ouvem e às situações que estão ao nosso redor. Por isso, precisamos ser cautelosos em relação às palavras que dizemos, pois Deus nos chama a um outro padrão diferente do mundo. Então, o mundo é o caos, é a dificuldade, é o problema, é eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Mas Deus nos chama para algo diferente. Ele nos chama para confessarmos a fé com palavras que constroem, que curam e que trazem vida. Então, nós precisamos pensar. Aquilo que nós estamos falando está edificando a nossa vida, está edificando aqueles que estão ao nosso redor, ou está bloqueando a nossa fé, ou está bloqueando os nossos caminhos, ou está bloqueando aquilo que nós tanto desejamos. A nossa boca expressa o que queremos, pensamos e sentimos, portanto, revela muito a respeito daquele que fala. Podemos aprender muito sobre nós mesmos e sobre as pessoas simplesmente ouvindo as palavras que são ditas. Por quê? Jesus nos ensina isso. Em Mateus 12, 34 ele diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, as nossas palavras são resultado do que pensamos e das atitudes que cultivamos dentro de nós. Assim, aquilo que falamos pode fazer com que nos sintamos mais felizes ou menos felizes. Então, a gente começa a falar coisas negativas, a gente começa a pensar, aquilo reflete da forma que nós estamos nos sentindo. E aí, aquilo vai virando uma bola de neve. Então, as nossas palavras podem afetar até mesmo as respostas às nossas orações e ter um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro. Porque não adianta a gente chegar aqui, orar a Deus, Senhor, eu quero isso, eu desejo, e no dia a dia, será que vai acontecer? Não, acho que não vai acontecer, porque eu não sou capaz, porque eu nunca consegui, ninguém da minha família conseguiu, como é que eu vou conseguir isso? Então, a oração precisa de ter um efeito também da nossa confissão. Nós estamos no novo pacto de confissão. Como Paulo falou, aquilo que eu creio, eu falo. Então não adianta eu orar, mas na hora de falar eu falo o contrário do que eu orei. Aquilo não vai ter um efeito na minha vida. Então, se nós estamos satisfeitos das nossas vidas, temos que pensar quais palavras estão saindo da nossa boca. Se é a palavra de vida ou se é a palavra de morte. Estamos confessando que vai dar certo, que já deu certo, que Deus já foi à nossa frente, já foi adiante, como a palavra que nós recebemos do nosso apóstolo na virada profética, ou a gente sempre fica pensando que nada vai dar certo, que somos pessoas doentes, somos incapazes. Então nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos prestar muita atenção no que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre o poder das nossas palavras. Deus tem um bom plano para cada um de nós, mas isso não acontecerá automaticamente sem a nossa cooperação. Qual é a nossa cooperação? A nossa confissão. Somos parceiros de Deus nessa vida e Ele quer que estejamos de acordo com o que Ele diz sobre nós na sua palavra. Então Deus diz, somos mais que vencedores, somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, separado, sal e luz nessa terra.
E como nós temos agido diante disso? Nós confessamos o que a palavra diz sobre nós, o que Deus diz sobre nós, ou o que nós estamos vendo ao nosso redor? Então, ponto 1, o espírito da fé fala o que crê. Fazendo a exegese 2 Coríntios 4,13, o apóstolo Paulo cita Salmo 116, 10, para afirmar que quem possui o mesmo espírito da fé, não apenas crê, mas também fala aquilo que crê. Ele está citando o Salmo de Davi. Davi falava aquilo que ele cria, embora ele estivesse aflito. Esse versículo fala, eu cria, embora estivesse aflito. Então, aquilo que estamos sentindo não pode definir o que nós cremos, porque se nós formos apenas agir conforme nós estamos sentindo, tem dias que a gente não quer nem sair da cama, tem dias que a gente não quer ir trabalhar, tem dias que a gente não quer fazer nada. E nós não podemos agir de acordo com aquilo que nós estamos sentindo. Nós precisamos agir pela fé. O espírito da fé fala, está aí o resumo no nosso slide. Então nós precisamos focar naquilo que a palavra diz ao nosso respeito. No dicionário do Novo Testamento, o grego diz, eu criei, é a palavra pisteu. O verbo está apontando para uma decisão concreta no passado. Eu já fiz, eu criei. Então, quer dizer, eu ponho, eu repouso a minha confiança em Deus, dependendo dEle, entrego-lhe a minha vida, lançando-lhe sobre Ele, como estável, digno de confiança, com a energia da fé. Enquanto falei, que é a palavra grega lalel, é uma consequência direta dessa fé. Eu criei e falei. É a consequência. Falar é a consequência daquilo que nós cremos. Então, usar palavras a fim de tornar conhecido ou revelar o próprio pensamento. Ou seja, Deus quer que as nossas palavras revelem o pensamento que temos de acordo com a sua palavra. A fé bíblica é confessional. Nós confessamos. Não é passiva, ela é expressiva. Então, o que acontece? Muitas vezes nós não agimos dessa forma e nós sufocamos a nossa fé. A fé que não fala é sufocada. A batalha da fé começa com as nossas palavras. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, a batalha espiritual começa como? Na nossa boca. O inimigo tenta fazer com que a gente coloque palavras na nossa boca de derrota para que as situações não dêem certo na nossa vida e nós sejamos envergonhados. Então, nós precisamos ficar atentos com essa questão. Se nós cremos que Deus é o nosso provedor, a nossa boca não pode estar cheia de medo, do desemprego, da falta, do amanhã, meu Deus, como vai ser? Não. A palavra do Senhor fala, basta cada dia. Então, é dia a dia, o Senhor vai provendo nas nossas vidas. Nós temos que declarar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se nós cremos que somos novas criaturas, não podemos nos chamar de derrotados, de inferiores e incapazes. Vamos declarar que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então vamos declarar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O ponto 2, o poder das palavras além dos sentimentos. Então a linguagem atual está impregnada de confissões negativas, vivemos uma epidemia de autodeclarações destrutivas o tempo todo. Você entra na internet, a pessoa, ai meu Deus, meu Jesus, o que está acontecendo? Eu estou triste, eu estou depressivo, eu estou angustiado, eu não aguento mais. Aí a pessoa vai no hospital, põe a foto do hospital, põe a foto tomando soro e fala, meu Deus do céu, o que vai ser minha vida? Não. Ontem eu fui na revisão da cirurgia, fui na médica e uma pessoa estava conversando comigo, uma irmã da igreja, falou, você está indo? Estou indo no médico, estou indo fazer revisão, mas eu creio que está tudo bem. Eu vou pregar amanhã, não recebo qualquer palavra contra a minha vida. Então nós passamos, enfrentamos situações, mas nós precisamos sempre declarar a vitória. Não podemos chegar já pensando, ai meu Deus, o exame vai dar ruim, a situação vai acabar, como é que vai ser? E agora? Eu passei por uma cirurgia grande, o que vai ser? Não, eu creio que vai dar tudo bem, que vai dar tudo certo. Então, nós não podemos ficar pensando naquilo que nós podemos estar sentindo.
Né? Muitas pessoas falam, eu estou tendo um pressentimento que vai dar ruim. Não, gente, rechaça. Isso é coisa do inimigo, isso é dardo do inimigo contra a sua vida. Não aceite esses dardos. Né? Principalmente com o advento das redes sociais, onde existe uma incessante comparação com as vidas que são irreais. Cuidado. A pessoa só vai mostrar a parte boa, no caso das vidas, né? Tem pessoas que gostam de mostrar as coisas de hospital. Mas a maioria das pessoas mostra um lado da vida que só existe ali na rede social. De repente você vai conhecer a fundo a intimidade, é uma confusão, é briga, sabe? São coisas que não provêm de Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com as autodeclarações destrutivas. Antes de tirar a sua alegria, o inimigo tenta colocar palavras na sua boca. Como eu falei anteriormente, aquilo que falamos pode gerar sentimentos em nós, positivos ou negativos, construtivos ou destrutivos. Mas, segundo a Bíblia, nossos sentimentos não definem a nossa identidade. Eles são passageiros, vêm e vão de acordo com as situações que nós vivemos. Eu estava vendo um neuropsicólogo falando que os sentimentos ruins duram 90 segundos, 1 minuto e meio. Você tem o impacto da notícia ruim, você tem a situação, você se entristece, mas aquilo ali dura 1 minuto e meio. Você tem o poder de modificar aquilo que você está sentindo depois desse 1 minuto e meio. A não ser que você fique falando, ruminando, né, em banho-maria, aquele sentimento ruim. Aquela sensação ruim. Eu estou triste, eu estou depressivo, eu estou chateado, mas minha vida é isso, minha vida é aquilo. Se você ficar ali, você passa dos 1 minuto e meio e vai para um dia inteiro, vai para 24 horas, vai para uma semana. Mas você pode, depois de 1 minuto e meio, começar a pensar e declarar vitória. E não ter mais aquele sentimento ruim dentro de você. Então, nós precisamos exercitar isso. Então, a batalha espiritual não começa nas circunstâncias, mas na linguagem. O inimigo sabe que quem controla a boca molda o seu destino. Como o slide 3 que nós estamos mostrando aí, né, sobre a identidade, a batalha espiritual e a repetição constante daquilo que a gente acredita. Então, o que Jesus disse lá em Mateus 12:37? Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Olha a importância daquilo que nós falamos. E no versículo 36, Jesus ainda fala que nós vamos dar contas das palavras frívolas que nós falamos no dia do juízo. Então, Jesus dava muita importância àquilo que era falado. E ele sabia a hora de falar, sabia a hora de calar, tanto que quando ele estava lá sendo julgado, quando eles estavam lá, muitas vezes ele ficou em silêncio, outras vezes ele falou, tu dizes. Ele não ficou lá batendo boca, ele não ficou lá, com sentimentos ruins, digerindo aquilo ali, e ainda falou, no momento de dor e de tristeza, de angústia, ele ainda falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A gente tem que entender, nós somos vidas renovadas em Cristo, nós somos novas criaturas, mas tem pessoas que não são ainda, ou talvez nunca serão, mas a gente tem que ter, a nossa vida tem que ser diferente, tem que ser diferenciada. Então muitas vezes a gente precisa pensar isso, deixa para lá, Senhor, perdoa, não sabe, eles não estão sabendo o que fazem, né? Então a gente tem que pensar como Jesus nos ensina na sua palavra. Então Jesus mostra que as nossas palavras têm consequências eternas. Elas validam o que cremos ou revelam o que tememos. E quando falamos palavras negativas e destrutivas sobre nós mesmos, por exemplo, a gente vai tentar uma vaga de emprego, uma vaga da faculdade, vestibular, enfim. E aí, se a gente começa, eu nunca vou conseguir, tem gente melhor do que eu, mas você estudou, você se capacitou, você fez a sua parte, mas aí vem aqueles pensamentos, né? O cérebro querendo nos proteger. Começa a falar tudo que pode dar de errado para você pensar que quando der errado você já está preparado. Não, a gente não tem que deixar o nosso cérebro vagar, não. A gente tem que ter o controle. Então,
Se a gente começa a pensar isso, sem perceber, a gente está sabotando a nossa própria fé e confiança com o que nós confessamos. Aí eu volto a dizer, mesmo orando, nossas palavras serão sementes da incredulidade. Não vão germinar e dar frutos. Né? Porque quando Jesus foi pregar em Nazaré, ao invés das pessoas ouvirem o que ele estava falando, acreditar, aprender com o que ele estava falando, o que as pessoas ficaram pensando? Depois você lê lá todo o capítulo 13, mas eu vou citar só um versículo principal, mas as pessoas se escandalizavam, estavam preocupados. Quem é essa pessoa? Mas ele não é filho do carpinteiro? Mas quem é o irmão dele? O irmão dele não é Tiago, a mãe não é Maria e tal. Um bando de fofoqueirinho, né? Todo mundo querendo saber. Enfim, em vez deles ficarem preocupados com isso, com o que Jesus estava falando, ficaram preocupados. Mas como ele pode ser tão sábio? Ele é filho de um carpinteiro. Então, em Mateus 13:58 diz o quê? O quê? E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, tantas vezes nós ficamos preocupados com coisas que não vão acrescentar nas nossas vidas, não vão fazer diferença nenhuma se souber isso ou se não souber. Ficamos racionalizando como é que o milagre vai acontecer, como é que Deus vai fazer, mas essa situação é impossível, não vai dar. E aí, ficamos pensando isso ao invés de crer no que Jesus diz. E os milagres muitas vezes não acontecem pela nossa incredulidade. Pela incredulidade em Deus, pela incredulidade que Ele é capaz de fazer e pela incredulidade que nós somos capazes de fazer através dEle. Então nós precisamos estar atentos, cuidado com frases, eu sou doente, eu sou pobre, eu sou ansioso, eu sou depressivo, eu sou um coitado. Temos que ter cuidado com essas palavras, porque você pode estar assumindo um rótulo que Deus não te deu. Deus te vê como um filho amado, como santo, como um sacerdote real, como um filho do rei, como uma pessoa que pode fazer grandes coisas nesta terra. Então dizer estou sentindo ansiedade é diferente de dizer eu sou ansioso, porque em algum momento a gente pode estar sentindo ansiedade, somos ansiosos, somos seres humanos, podemos em algum momento estar nos sentindo tristes, depressivos, mas é diferente você dizer estou sentindo ou sou. Por quê? Porque o primeiro você reconhece um sintoma, estou me sentindo triste, ansioso, depressivo. O segundo aceita uma identidade que Deus não te deu. Então você não pode assumir que você é ansioso, você é depressivo, que você é triste, que você é coisas que Deus não diz sobre você. Então você não é o que você sente, você é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, glórias a Deus. Então a sua boca é um campo de batalha. E quem está vencendo nela? A sociedade diz, aceite o seu caos emocional. E a Bíblia diz, Deus diz, declare a minha palavra sobre o caos e veja a ordem surgir. Não foi assim que Deus fez? A terra era sem forma e vazia. E Deus do caos fez tudo. Vou dizer agora. Fale como a Bíblia ensina. Chame a existência o que você crê. Em Gênesis 1, vemos que Deus usou palavras para criar o mundo em que vivemos. Ele poderia ter simplesmente feito. Né? Poderia estar em Gênesis lá. Deus fez os animais. Deus fez o sol. Deus fez a lua. Mas Deus quis deixar registrado a importância do que é criado a partir do que nós falamos. Gênesis 1:3 disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus nos disse, está escuro, vamos ver o que vou fazer agora. Não, Ele falou, haja luz, e houve luz. Então não temos que ficar olhando para a situação como está, e sim declarar o que queremos que aconteça. O que nós cremos pela fé. Eu creio que eu vou mudar essa situação.
Eu creio que vou passar por esse problema e nenhum mal vai me acontecer. Eu creio que eu tenho a provisão do Senhor e nada me faltará. Eu creio que eu vou vencer esses obstáculos. Eu creio que a doença já caiu por terra. Eu creio que vou ter tudo que a Bíblia diz que eu tenho direito, porque eu sou filho do Rei, mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, a fé vê os fatos, mas fala a verdade de Deus. Não é que a gente vai só ficar falando positivo e não ver o negativo. A gente vê o negativo, mas a gente confessa o positivo. A gente vê, existe uma doença, existe uma situação financeira, existe uma situação qualquer, nós vamos fazer a nossa parte. Mas nós não vamos ficar presos aos fatos. Nós vamos falar aquilo que a Bíblia diz que é a verdade sobre a nossa vida. A Bíblia diz que a doença é uma mentira, então vou dizer, essa doença é uma mentira. Ela não pode prevalecer na minha vida. Jesus, diante da morte de Lázaro, falou o que queria ver e não o que estava diante dele, demonstrando o poder da confissão diante do impossível. Então, muitas vezes nós temos situações que parecem aos nossos olhos impossíveis. E a história de Lázaro não é apenas sobre um milagre físico. Ela revela como Jesus usou palavras de fé antes mesmo da manifestação visível do milagre. E como ele nos ensina a falar com autoridade diante da morte, diante da dor, diante da incredulidade. O que diz lá em João 11:4? Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja glorificado, seja por ela glorificado. Ele falou isso assim que ele recebeu a notícia. Então, Jesus declara o propósito divino antes do milagre acontecer. Ele não se limita ao diagnóstico, mas profetiza o fim segundo a vontade de Deus. Então, quando estivermos diante de um diagnóstico difícil, nós temos que declarar: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que seja manifestada a glória de Deus na minha vida. Quando eu estava lá naquele CTI, pensando, estava lá, parto de emergência, descolamento de placenta, meus filhos no CTI, UTI neonatal, sem eu poder vê-los, meu filho no oxigênio, minha filha lutando para viver, todos eles lá na incubadora. E eu pensava, isso que estou passando é para a glória de Deus. Eu não aceito, não vai haver morte, não haverá nenhuma situação, mas nós só podemos evidenciar a glória de Deus nas nossas vidas quando nós passamos por situações desesperadoras, quando nós passamos por situações difíceis, quando nós passamos situações de morte, nós evidenciamos aquilo que Deus faz na nossa vida. Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos cura. Como foi 9 dias de internação dos meus filhos, e depois eu fiquei conhecida no hospital como um milagre, como a mãe dos gêmeos que teve hemorragia e quase morreu, como a pessoa que chegou aqui no parto de emergência, porque depois eu fui a outras consultas lá, e as pessoas olhavam para mim: ai, você... Meu Deus, mas você está assim, você está andando bem, você está falando... Você tá... Amados, é para a glória de Deus. Nós precisamos ver isso. Meu filho, em tempo recorde, passou do CPAP, depois para fisioterapia, para aprender a sucção. Foi assim, foi saindo, foi melhorando. Minha filha também ganhando peso. E pessoas falaram: ué, mas 9 dias prematuro de 35 semanas, só isso, já está em casa, já está bem, já está mamando, já está fazendo tudo. Milagre não se explica, minha amada. Milagre não se explica. Eu estou aqui com 40 dias de cirurgia, 45 dias de cirurgia. Estou aqui sobre o altar. Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer na nossa vida. Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Se você está aqui hoje com saúde, saudável, ou está passando por alguma situação, mas você está aqui por um propósito de Deus, porque Ele tem coisas a manifestar na sua vida. Creia, é para a glória de Deus. João 11:11.
Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Jesus ainda acrescentou, é porque ele botou ali meio escurinho, ele ainda acrescentou. É para a glória de Deus, não é para a morte, é para a vida, e ele está dormindo. Mas eu vou despertá-lo. Claro, Jesus, né, o poder divino. Jesus escolhe palavras cuidadosamente. Em vez de dizer, ele morreu, Jesus disse, ele adormeceu. Ele mantém uma linguagem de fé e esperança. E é isso que nós precisamos manter na nossa vida, uma linguagem de fé e de esperança. Nós estamos passando por situações, mas a fé, a esperança tem que estar na nossa linguagem, nas nossas atitudes, na nossa vida. E João 11, 23 diz, teu irmão há de ressuscitar. Jesus fala para Marta, diante da dor de Marta, Jesus afirma o resultado final, não o que os olhos viam. Mesmo que a morte já tivesse ocorrido, ele fala vida. Então ele fala, Marta, ele dorme, Marta, ele irá de ressuscitar. Ele ainda fala, Jesus vai ressuscitar no último dia. Não, ele vai ressuscitar. Então Jesus fala vida, ele não foca ali na morte, na dor, na doença. Ele está focando na vida, no bem-estar, na esperança. E aí ele fala em João 11:40, não te disse eu que se creres, existe uma premissa, porque não adianta já, tá bom, Jesus vai fazer, mas vamos ver, se Deus quiser, ele é Deus, se não quiser, ele é Deus, se ele quiser, não gosto dessa música, desculpa, pode cortar aí para não me processarem, mas nós precisamos crer, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então diga eu creio, então eu verei a glória de Deus. Jesus alinha a fé com a visão, amados, nós temos que alinhar a fé com a nossa visão. Se a gente crê que vai acontecer, se a gente crê, temos fé, então a gente tem que alinhar a visão, não pode ser a visão olhar para a morte e a gente querer vida. Nossa visão tem que estar alinhada pela fé. Então, o que nós cremos determina o que nós veremos. Em todo o tempo, naquele momento que eu estava hospitalizada, eu via o quê? Eu voltando para casa, chegava a ser chata, né, amor? É hoje que eu vou sair do CTI? É hoje que eu vou sair Calma, ainda precisa fazer mais exames 2 vezes por dia, calma, ainda tem que passar transfusão de sangue, calma, ainda tá... Não, eu já me vejo saindo desse CTI, eu já me vejo indo para o quarto, eu já me vejo pegando meus filhos no colo, ainda não podia pegar, ainda não podia nem ver, eu fiquei o final de semana sem vê-los. Quando fui ver, depois fui liberada para o CTI, eu não podia pegar, porque estavam dentro de uma incubadora. Mas o tempo todo eu via o quê? Eu vou ter meus bebês nos braços, eu vou sair desse CTI, eu vou voltar para aquele altar para testemunhar do poder de Deus. Nós precisamos crer, falar para ver. Então, finalmente, Jesus fala em João 11, 23, tendo isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. A confissão profética culmina numa ordem liberada em autoridade espiritual. Jesus não ora mais, ele fala diretamente ao morto. Isto nos ensina que há momentos em que a fé não apenas pede, mas ela comanda. Nós temos autoridade dada pelo Senhor para comandar sobre a situação difícil que estivermos passando, para que ela seja revertida. Então, declarar, comando, resultado. Nós temos que comandar de acordo com a palavra de Deus. Jesus fala vida diante da morte, fala propósito diante da dor, libera a palavra com autoridade. Ele nos ensina que a nossa confissão influencia situações atuais e futuras. Então, aquilo que nós falamos, aquilo que nós cremos e falamos vai determinar situações de agora e para frente, e para o nosso futuro. Cada frase de Jesus nessa narrativa é carregada de fé e direção. Não são palavras soltas, mas alinhadas ao plano divino. Assim como Jesus falou antes de ver, devemos falar conforme a fé, mesmo diante de diagnósticos
de crises emocionais, de perdas ou de impossibilidades. Há momentos em que estamos diante de situações sepultadas, entre aspas, finanças travadas, filhos longe de Deus, saúde deteriorada, ministérios estagnados. E o que você está falando sobre isso? Você está confessando o que sente ou o que crê? Jesus mostrou que quem anda com Deus não descreve o problema, não se mantém preso ao problema, mas declara o propósito. Nós não podemos ficar presos a problemas, a situações, a diagnósticos e ficar, não, mas isso porque é minha doença, meu problema, minha dor, minha finança que está ruim, minha. Não, a gente tem que declarar o propósito de Deus, declarar o positivo, o construtivo. Jesus mostrou que quem anda com Deus não descreve o problema, não se mantém preso ao problema, mas declara o propósito. Então, Marcos 11, 23 diz lá: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, e o que pode ser este monte? A doença, uma crise financeira, uma crise emocional, tudo isso que nós estamos falando. Aí ele diz, disser, palavra, ergue-te, outra palavra, lança-te no mar, outra palavra, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Depois Jesus diz, tudo que disser em meu nome, em oração, crede e recebereis. Jesus ensina a falar com a montanha, o problema, e não apenas sobre ela. Tem gente que fica falando tanto dos seus problemas, mas não fala para os seus problemas. Olha, acabou, não aceito mais, não vai ter, está rechaçado. Declaro que pelas chagas de Cristo já fui sarado. Eu declaro que essa crise financeira já caiu por terra. Eu sou dizimista e ofertante. O Senhor vai me dar a bênção. O Senhor já trouxe a provisão, já trouxe o milagre. Temos que declarar sobre o problema, não apenas falar sobre ele. Chamando a existência, como está aí no slide. Nós temos que declarar sobre o problema aquilo que ele não é na nossa vida. Nosso problema não nos pertence. Ele está passageiramente. Ele está só passando por um momento, mas nós cremos que não ficará. Não diga nunca, eu não vou conseguir. Diga, o Senhor é minha força, é a força da minha vida, eu já superei essa situação. Em vez de declarar falência emocional, diga, eu tenho a mente de Cristo, as minhas emoções são saudáveis. Creia que a palavra da tua boca é uma chave de autoridade. Em Eclesiastes 8,4 diz que onde está a palavra de um rei há poder. Você é filho do rei, a sua confissão deve refletir o reino. A fé verdadeira não nega a realidade. Eu não vou negar, vou dizer, não estou passando por isso. Não estamos passando por isso, cada um com as suas lutas. Mas declara o reino em meio à crise. Estou passando por uma crise, mas Deus diz na sua palavra que eu posso todas as coisas. Então eu posso todas as coisas. Então eu vou superar essa situação. Que tipo de palavras você tem lançado sobre si, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu futuro? Hoje decida alinhar a sua boca à palavra de Deus. Fale fé, fale vida, fale o que você crê. E como manter a confissão de acordo com a palavra de Deus? Aqui eu falo uma parte prática, porque sempre nas minhas mensagens, principalmente no Chail, quem assiste sabe que eu gosto sempre de colocar algo prático na vida para a gente, para todos nós praticarmos. Então, primeira coisa, você tem que conhecer o que a Bíblia diz a seu respeito como filho de Deus. Então no slide está, conheça. Depois você tem que substituir frases negativas por confissões de fé baseadas na palavra. Declare. Depois você tem que fazer, aí depois é uma sugestão da bispa, não é que você tem que fazer, né? É uma sugestão.
fazer um diário de declarações alinhadas à Bíblia. Exemplo, sou forte no Senhor, o Senhor me apaixonando não faltará, eu creio, por isso eu falo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais mal algum, o Senhor está comigo, o Senhor sempre está comigo, Ele diz que nunca me deixará, jamais me abandonará. Então, depois disso, nós vivemos de acordo com o que a palavra declara. Então, o que nós estamos declarando? Nós precisamos confessar o que a palavra de Deus diz. Mas precisamos também conhecer o que a Bíblia diz a nosso respeito. Todos os cultos aqui, porque a importância de você estar vindo sempre. Bispo, mais segunda, mais quarta, mais sábado, mais domingo, domingo de manhã, domingo de noite. Jornada de oração, que a bispa já vai estar pregando às 3 horas da tarde. Glórias a Deus, Deus está mandando anjos para me ajudar com os bebês. Então, nós precisamos conhecer, e a importância de você estar aqui todo culto, conhecendo mais sobre o que a palavra diz a seu respeito, a importância de você estar estudando, de você estar orando, sempre conhecendo aquilo que Deus diz a seu respeito, para que você possa declarar, para que você possa escrever e confessar esta palavra, e essa palavra vir à existência na sua vida. Então, a sua boca é uma chave. Use-a para destrancar promessas. Amados, a palavra de Deus hoje nos chamou a atenção para um campo de batalha silencioso, mas decisivo. A nossa boca. O mundo está adoecendo por palavras. Gerações estão sendo moldadas por declarações de medo, de frustração, de incredulidade e de derrota. Mas nós não somos deste mundo. Somos do reino, e no reino as palavras têm aliança com a fé. Então, nós não temos que ficar focados naquilo que a reportagem diz, né? Eu já não gosto nem de assistir TV aberta, porque é desgraça o dia inteiro, mas aquilo ali não pode ser o foco da sua vida. Nós temos que olhar para o alto. Nós temos que olhar para aquilo que a palavra diz. Então, e manter essa confissão. Então, crie, por isso eu falei. Essa é a linguagem dos justos. Essa é a confissão dos filhos de Deus. Quando tudo ao seu redor estiver em ruína, diga o que Deus diz. Quando a esperança parecer morrer, plante palavras de vida. Quando o medo quiser gritar, responda com a fé. Na linguagem da fé. Calma aí, volta aí, isso. Ouvir, primeiro eu ouço o que Deus diz na sua palavra. Crer, depois eu creio com o coração nas promessas divinas. Depois eu falo, por fim declare com a sua boca o que você crê. E ver, então... Gente, estou precisando de óculos. Contemple os resultados da sua confissão. Existe uma linguagem da fé que nós precisamos exercitar na nossa vida. Não focar o problema, mas focar em palavras de vida, de esperança, de fé. E a palavra final, não aceite qualquer rótulo. Tem pessoas que receberam rótulos quando ainda eram crianças. Você é burro, igual o seu avô. Você é chato, igual não sei quem. Você não sabe fazer isso. Você não é bom em matemática. Você nunca vai conseguir fazer uma conta. Você não consegue se ir bem em português. Você vai ficar a vida inteira falando errado. Amado, não aceite rótulo na sua vida. Principalmente os que estão lá atrás. Muitas vezes as pessoas não sabiam nem o que falavam, não sabiam como educar, faziam como... Às vezes aprenderam de avós e bisavós. Deixe isso para lá. Não aceite rótulos. Não aceite quando as pessoas disserem, você está muito ansioso. Realmente eu estou ansioso. Não aceite isso. Fale, não, estou passando por um problema, mas eu vou superar, porque o Senhor me dá força, o Senhor me fortalece a cada dia. Não aceite quando alguém disser, você está tristinho, você está depressivo. Não! A alegria do Senhor é minha força.
declare vida, declare bênção. Não repita qualquer frase. Gente, às vezes as pessoas ouvem uma frase e repetem. Não tem noção do que está falando, não tem noção da gravidade. Não aceite isso, não repita qualquer frase. Não declare derrota com a boca que Deus ungiu para abençoar. Deus ungiu a sua boca para abençoar. Não declare palavras de derrota. A Bíblia diz, a mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. Você é água doce. Não aceite água amarga na sua vida. Comece a falar como quem carrega o mesmo espírito da fé que Davi, que Paulo, que Cristo. Olhe lá o que eles passaram e como era a confissão deles. Davi várias vezes falou: estou cercado dos meus inimigos. Inimigos querem me matar. Estou passando por sobremodo aflito. Estou angustiado, meus ossos doem, mas Senhor é minha força, é minha salvação. De quem eu terei medo? O que pode me fazer um mortal? Amém, glórias a Deus. Meus amados, vocês sabem a felicidade que eu estou aqui no altar. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Comece hoje mesmo. Declare que você é forte. Diga: eu sou forte. Eu sou abençoado. Eu sou mais que vencedor. A minha boca é um instrumento de fé. É um instrumento de cura. É um instrumento de vitória. E destranque as promessas da sua vida. As promessas de Deus na sua vida. Sua boca é uma chave. Fale vida. Fale como espírito da fé. Lembre-se, você verá o que você crê e você crerá no que você fala. Fale a palavra, viva a palavra. Não fique só aprendendo e não botando em prática. Mas bispo, eu estou passando por essa situação. Mas é justamente porque você está passando por essa situação, Deus está te dando a oportunidade de exercer aquilo que você aprende desse altar. Como é que você vai evidenciar, vivificar aquilo que a palavra já deu frutos na sua vida, se você não tiver as situações para passar e para exercitar aquilo que você crê? Tem pessoas porque qualquer coisa não vou para a igreja, não quero saber de Deus. Aonde está Deus? Onde você o colocou. Você colocou Ele em primeiro lugar na sua vida? Então nós temos que viver a palavra, falar a palavra. E o Deus da palavra confirmará o que sair da sua boca em fé. Creia. O Senhor tem, como falei no início, bons planos para a nossa vida. Mas nós precisamos ser cooperadores. Confessar aquilo que nós cremos. Confessar aquilo que a palavra nos ensina. Não deixar que o mundo nos consuma. Não deixar que aquilo que está ao nosso redor, o que nós sentimos, molde a nossa vida. O inimigo sabe, ele sabe quais são os pontos fracos da nossa vida. E ele vai tentar te desanimar, vai tentar colocar palavras na sua boca para que você confesse aquilo que não é a palavra de Deus. Vai tentar colocar dardos na sua mente. Mas precisamos rechaçar. Aquilo que não vem de Deus não pode ser o que ocupa o nosso pensamento. O apóstolo Paulo fala: tudo que é bom, tudo que é honrável, tudo que é divino, tudo aquilo que é bom, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então situações podem até surgir, nós não vamos negar, mas nós vamos olhar com outros olhos. Nós vamos olhar com os olhos da fé. Nós vamos olhar além, né? Como diz, com os olhos espirituais. Não vendo aquilo que é terreno, que é temporário, mas vendo o celestial, aquilo que é eterno. E, finalizando, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Este é o que eu tenho vivido
especialmente nos últimos 1 mês e meio, por tudo que eu passei. E eu pude crer e ver a manifestação do Senhor sobre a minha vida, me curando, me resgatando, cuidando, porque eu mantive firme a minha confissão de fé. Eu vi além daquilo que eu estava vivendo. Então, por isso eu posso dizer que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gosto da versão NVI que fala: Deus age em todas as coisas. Porque existem coisas que são boas, não tão boas, que acontecem, mas Deus age em todas as coisas para que elas cooperem para o nosso bem, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa que nós recebemos do Teu coração para os nossos corações. Senhor, nós declaramos que sairemos daqui de forma diferente com que entramos, motivados pela Tua palavra, olhando as situações de forma diferente, olhando diferente, mas de acordo com o que a Tua palavra diz. Não vamos focar naquilo que está ao nosso redor, mas vamos olhar para Ti, Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar conforme a palavra de Deus nos diz e vamos ver se manifestar na nossa vida aquilo que o Senhor tem para nós. As suas promessas se manifestarão, porque nós vamos crer, nós vamos falar, nós vamos confessar, nós vamos destrancar portas e vamos ver a realização de coisas maravilhosas que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos ver situações sendo revertidas. Vamos ver, Senhor, novas oportunidades. Vamos ver, Senhor, a Tua glória sendo manifestada nas nossas vidas. Declaramos, Senhor, que tudo aquilo que estava sepultado, tudo aquilo que parecia acabado, tudo aquilo que parecia não ter mais jeito, hoje o Senhor está agindo sobrenaturalmente, através da nossa confissão de fé. E nós veremos, Senhor, ainda neste mês, ainda nestes próximos meses, dias, Senhor, Tu sabes o que cada um tem falado e Te pedido. Nós cremos que veremos o agir de Deus nas nossas vidas, através da nossa confissão. Assim nós tomamos posse, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar a bênção final. E vamos estar cantando mais um hino. Quem puder ficar mais um pouquinho, ainda temos alguns minutos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança. Teremos uma noite tranquila de descanso. E teremos um resto de final de semana abençoado, com boas novas de grande alegria. E retornaremos, Senhor, na ceia do Senhor, com gratidão no nosso coração, para testemunhar aquilo que o Senhor começará hoje nas nossas vidas. Uma grande obra irá se manifestar. E nós veremos os frutos desta palavra que foi ministrada no culto de hoje. Assim nós declaramos com fé, em nome de Jesus. Amém.